Que bom, não gostei. Olá pessoal, estamos ao vivo aqui para mais uma IBM Queen, seja muito bem-vindo, nossa sexta edição. Para você que não acompanhou as outras edições, o que é IBM Queen? IBM Queen serão lives aqui no Facebook, através da página da IBM, com pessoas entrevistadas que são aqui da igreja, para falar sobre o nosso aniversário, para falar sobre a nossa IBM no Ceará, sobre o nosso congresso. E hoje estou aqui com a ministra de louvor e líder Thalita. Tudo bem, Thalita? Tudo, Felipe. E ela vai ser a minha entrevistada de hoje, vai falar aqui sobre a nossa igreja, sobre a experiência dela na IBM. E eu queria começar te perguntando, Thalita, há quantos anos você está na IBM e como foi a sua chegada até aqui à igreja? Boa tarde a todo mundo, obrigado, Felipe. Primeira vez que eu participo de uma coisa assim. Eu cheguei na IBM há 5 anos atrás, bem no aniversário de 8 anos da igreja. Eu lembro como hoje. Cheguei praticamente junto com o pastor Emerson, né? E eu cheguei com 14 anos aqui, não sabia nada. E hoje sou uma ministra de louvor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Toco teclado e me desenvolvi muito, aprendi muito aqui na igreja. Foram 5 anos atrás e o Rafa me discipulou, o Iago me discipulou na música, como teclado. Eu sentia muita vontade de tocar teclado, né? E aí eu comecei a aula, só que eu não tinha um instrumento. E aí eu comecei a aula, depois eu comprei o instrumento e o Iago me ajudou bastante a tocar teclado. E o Rafa também me deu muita oportunidade e foi 5 anos atrás que eu cheguei aqui na igreja. Foi muito bom. Bom, nós sabemos que você foi líder dos Cristianos Restaurados aqui, né, da IBM, os Cristianos Restaurados da igreja. Eu queria te perguntar quanto tempo você foi líder e como foi essa experiência como líder deles, esse tempo que você ficou liderando eles. Foi bem engraçado o jeito que eu comecei como líder, porque foi a pastora, eu não sabia, eu fiquei sabendo pelas pessoas que eu ia ser líder. Todo mundo tava falando, você vai ser líder dos Crescendo. Aí eu tinha 15 anos de idade. Aí eu fiquei assim, muito chocada, porque a pastora ainda não tinha conversado comigo. Aí eu fui até a pastora e fui conversar com a pastora. Pastora, é verdade que eu vou ser líder dos Crescendo? O pessoal tá falando aí que é você. Aí ela pegou e conversou comigo, você vai ser a líder. E isso foi um choque, eu não queria. Eu lembro que eu não queria, porque eu achava que eu não sabia nada. E eu, ai meu Deus, a pastora enlouqueceu de me colocar como líder. Quem sou eu? Eu me senti assim, não sei de nada. E foi aí que eu aprendi muito, cresci muito. Foi minha primeira experiência como líder. E me aprofundei na palavra do Senhor. E o que eu mais gostava nos Crescendo era de ensinar a Bíblia na escola dominical, porque antes de mim foi o líder, o Iago. E isso porque eu não queria, porque nossa, meu Iago sabe tudo e eu não sei nada, não. Mas não, eu tirei de letra para a honra e glória do Senhor Jesus. Fiquei um tempo sozinha. Passou algumas lideranças junto comigo, mas não permaneceu. Não sei porquê, mas no meu começo como líder, eu fiquei muito tempo sozinha. E depois de um tempo que apareceu as pessoas para me ajudar. E eu acho que isso foi muito de Deus. Porque eu em ficar sozinha, eu aprendi a me desenrolar, a desenvolver. E foi uma experiência muito incrível como líder. Eu agradeço muito a pastora Meire. Eu não confiava em mim, não acreditava que eu tinha possibilidade nenhuma de ser líder. Nunca imaginei que eu seria uma ministra de louvor e que eu faria tudo o que eu faço hoje. E foi através dessa oportunidade que eu acredito que hoje eu cresci bastante. E é isso, a experiência como líder nos Crescendo, eu acho que o que mais eu gostava era dos congressos, apesar de ser o mais difícil de organizar. Porque um congresso é muito difícil, eu não imaginava o quanto era. Mas, enfim, esse clima, essa correria é muito a minha cara, eu gosto demais. Por mim, eu teria todos os meses isso, mas a gente tem uma vida fora da igreja e não dá. Mas ser líder dos Crescendo Restaurados foi algo maravilhoso. Quando eu saí há 2 anos. 2 anos não, eu saí há 1 ano da liderança dos Crescendo. E fiquei 2 anos liderando, então eu fiquei dos 15 anos até os 17 sendo líder dos Crescendo. Só que eu tava em tantas coisas, eu fazia parte de 2 bandas, da do IAG e dos ADL. Tava no Ministério de Louvor e tinha as crianças da ONG, que ainda a gente vai falar sobre isso. E aí eu cheguei na pastora, falei, pastora, não dá. E foi muito, acredito que é muito de Deus, que assim como eu um dia recebi a oportunidade para ser líder, outras pessoas também receberam. Hoje a gente tem os novos líderes do Crescendo e que também acredito que estão se desenvolvendo para ser líder de outros departamentos futuramente. Porque hoje nós somos adolescentes, somos jovens, a gente acha que a gente não consegue, mas Deus é quem capacita as nossas vidas. Bom, nós sabemos que ser líder tem dificuldades e tem as facilidades também. Queria te perguntar, por ser líder de criança, qual foram as maiores dificuldades
e as facilidades que você teve por liderar crianças. Olha, a dificuldade que eu ainda tenho e tô ainda aprendendo é porque criança é muito visual. Então, se você fala com ela, ela não vai prestar atenção no que você está dizendo. Ainda mais ensinar algo da palavra. Você precisa ser muito interativo. Você precisa se despedir de você, de quem você é. E entrar em um personagem e aprofundar na história, usar coisas visuais, porque senão ela não vai prestar atenção. Então, isso eu tô aprendendo agora, porque eu liderava os Crescendo Restaurados, né? E aí eu comecei lá na ONG. E aí eu comecei o meu trabalho com juniores, pré-adolescentes praticamente, que é 8 anos a 12 anos, né? E na ONG eu achava que também seria essa faixa etária. Só que quando eu cheguei lá, eu cuidava só dessas crianças e tinha poucas. E as pequenininhas começaram a chegar e eu tive que mudar totalmente o meu jeito de trabalhar. Então a minha dificuldade eu acho que é essa, mas hoje como eu aprendi até que se tornou fácil. E é uma facilidade, né? Que eu tenho que falar. Isso. Facilidade que eu tenho no louvor também, interagir elas no louvor, com atividades, porque é algo que eu gosto, então precisa ter muita criatividade. Eu acho que isso eu tenho, é uma facilidade que eu tenho. Bom, você é ministra de louvor aqui da IBM, ministra de louvor, já ministrou de domingo, de quarta. Eu queria te perguntar sobre o louvor. Qual pra você, pessoalmente, qual você acha a importância do louvor para a igreja? A importância do louvor na igreja leva as pessoas à adoração, né? O louvor, eu costumo, eu tenho comigo que ele prepara o coração para a palavra. E é muito assim, todas as vezes que eu ministro, Deus, eu sinto que Ele direciona mesmo, porque às vezes eu até venho com uma ideia pronta, eu acho que eu vou falar sobre aquilo. Mas na hora, Deus, Ele direciona para outras coisas. Ele direciona aquilo, a necessidade das pessoas, eu creio. Então o louvor leva as pessoas à adoração a Deus. E isso é uma parte muito importante do culto. E às vezes a gente está muito acostumado na liturgia, naquela coisa, naquela ordem. Mas e se Deus um dia chegar e falar assim, não, hoje eu não quero palavra, eu quero só louvor. Ou vice-versa, não quero louvor, eu quero só palavra. Então a gente precisa estar sensível para saber o que Deus quer num culto. E o louvor leva as pessoas à adoração. E quando a gente adora o Senhor, a gente descobre quem a gente é em Deus. Quando a gente está adorando ao Senhor, a gente começa a se esvaziar de nós e nos encher da presença de Deus. E isso é muito importante, porque no nosso dia a dia a gente precisa adorar o Senhor na nossa casa, mas isso nem sempre acontece. Às vezes a correria do dia a dia, e é uma coisa e outra, e quando a gente chega na casa do Senhor, a gente ter um momento de louvor, isso é primordial. Bom, você já citou aí o trabalho na ONG, né, que você faz um trabalho social com as crianças da nossa ONG. Eu queria que você explicasse para o pessoal como é esse trabalho na ONG e como é a experiência que você tem lá, a convivência com as crianças lá na ONG. Então, para quem não conhece esse trabalho, eu não sei quanto tempo, eu acho que uns 3 anos. Desde quando a ONG abriu, você sabe quando abriu? Foi 2014, eu acho. 2014? Então, eu tô desde praticamente, eu acho que é uns 3 anos mesmo, sendo líder de lá, e um trabalho que a gente faz todos os sábados. Antes era na parte da tarde, mas hoje a gente está no período da manhã e eu tenho uma novidade também para contar aqui, que agora a gente está em 2 períodos, no período da manhã e no período da tarde. O período da manhã vai cuidar das crianças pequenas, de 3 a 10 anos. E o período da tarde vai ser o líder Samuel, o obreiro Samuel. A partir das 3 horas até as 5 horas da tarde, a gente vai estar cuidando dos pré-adolescentes, os juniores, que é essa idade de 10 a 14 anos, 15 anos. E você que é da IBM ou que não é também e quiser se interessa, a obra do Senhor queima no seu coração, eu gostaria de estar convidando você para nos procurar. E a gente fica ali na Rua Alpes 1048, todos os sábados, praticamente o dia inteiro, a gente vai estar cuidando dessas crianças e adolescentes. E eu fiquei muito feliz porque as crianças, elas precisam ser trabalhadas por uma faixa etária e não estava conseguindo mais juntar as duas idades, a idade de 3 aninhos para uma idade de 10 anos, para você interagir com aquilo ali, era muito difícil. E hoje, para honra e glória do Senhor, a gente conseguiu separar, era algo que estava há muito tempo no meu coração, mas a gente não conseguia pela falta de pessoas. E a gente também está em poucos números agora, mas colocamos a cara para fazer. E você que quer fazer essa obra, cuidar das crianças, nos procure. E essa obra é o seguinte, a gente cuida do espiritual das crianças, né? E é muito de Deus, você falou das experiências, né? Eu tenho algumas experiências muito, assim,
que quando eu chego em casa eu falo, caraca, meu, como eu chorei. Às vezes eu me sinto seca, mas é que em obra social você não pode se entregar por inteiro, assim, na emoção. Você tem que ter, né? E eu uma vez pedi para as crianças desenharem aquilo que elas queriam pedir para Deus. Aquilo que faz, é recente isso. Aquilo que elas queriam que mudasse na casa delas, ou que acontecesse, aquilo que elas queriam muito. E teve um menino que ele desenhou uma casa. E ele falou assim, eu quero que a minha casa não seja mais de madeira, eu quero uma casa de bloco. E isso pra gente é algo que todo mundo tem, mas bem do nosso lado ali, pertinho da gente, existem crianças que têm casas de madeira e que pedem pro Senhor uma casa de bloco. Outra experiência também recente que eu passei foi de um menino, eu acho que no máximo que ele tem é 10 anos, e ele tava com um copo de bebida desse tamanho na rua, e a gente passou e a gente viu ele. A gente não tava na ONG, eu tava voltando do McDonald's nesse dia junto com o Júnior, e eu tava com um sorvete. Ainda bem que eu tava com aquele sorvete, foi muito de Deus. E olha só como foi, pra comprar esse sorvete, eu não ia comprar o sorvete, só ia comer o lanche. Aí a gente saiu do McDonald's, eu falei, meu, não, eu quero comer um sorvete. Aí a gente foi pro Tru, tava mó fila. Aí o Ju queria desistir, aí eu falei, é verdade, eu não vamos mais comer o sorvete, tomar o sorvete. Aí eu, não, vamos tomar. Aí eu peguei esse sorvete e encontrei esse menino com um copo de bebida desse tamanho. Era grandão o copo, sabe aqueles copos de balada mesmo. E o Ju parou o carro e falou, e aí, o que você tá tomando? Aí ele falou o nome da bebida, eu acho que era vodka, alguma coisa do tipo. E aí, aquilo ali foi como uma flecha no meu coração. Poxa, esse menino não deve ter nem 12 anos de idade. Ele tem 10 anos de idade, na verdade. E aí, eu falei assim pra ele, vamos fazer uma troca? Eu vou dar esse sorvete pra você e você joga essa bebida no chão? Aí ele olhou um pouco, parou, ele jogou a bebida longe. Ele não pensou muito, ele jogou a bebida longe, pegou o sorvete. Eu fiquei muito feliz disso ter acontecido, porque às vezes é isso que falta. O mundo que tem pra oferecer é essas coisas. E ter bebida, você beber, é muito fácil. Às vezes eu vejo as pessoas falando que ficou bêbado e não gastou R$1, porque teve pessoas que pagaram. Porque o diabo tá aí pra isso. E às vezes falta isso, algo assim pra uma criança. E eu fiquei, poxa, ainda bem que ele quis o sorvete, jogou fora, porque ele é criança e tem que voltar à infância. Eu acho que a minha maior dificuldade, agora eu encontrei a resposta certa, eu acho que a minha maior dificuldade é voltar as crianças à infância, porque as crianças, elas perderam a infância, muitas delas não são crianças, elas levam uma vida de adulto, uma vida de adolescente, uma vida que não é de criança. Então a minha maior dificuldade é voltar elas para a infância. Eu acho que esse é o trabalho mais... Pra você, qual a importância das obras sociais para a igreja? Porque a IBM é uma igreja que tem muitas obras sociais. E tem algumas igrejas que não têm essas obras sociais. Para você, que você acompanha de perto, que você vive isso, qual a importância da obra social dentro das igrejas? Olha, a palavra do Senhor fala que para nós ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Eu acho que uma igreja sem obra social é uma igreja morta. Porque se Jesus deixou isso para nós, a graça das portas estarem abertas é alcançar almas, é alcançar vidas. E não só de uma forma espiritual, mas a necessidade. Eu acho que a igreja está para suprir a necessidade das pessoas. Tanto espiritual quanto físicas, porque a palavra do Senhor diz que nós somos um corpo. E o corpo, quando ele está bem ajustado, o corpo ligado, ele consegue suprir a necessidade das pessoas. Se todos forem dizimistas, todos forem ofertantes, é porque as pessoas que são dizimistas e ofertantes é porque a obra do Senhor queima no coração delas. E por mais que elas não tenham tempo de fazer a obra, elas estão fazendo de uma certa forma, porque os dízimos estão alcançando. Então a importância de ter uma obra social dentro de uma igreja é a graça da igreja, porque o Senhor nos deixou isso. O Senhor deixou isso pra gente, então a gente precisa fazer. Bom, você é uma jovem, tem quantos anos? 19 anos, você já foi líder, você ministra louvor, você prega, você toca, e são muitas responsabilidades. Queria que você falasse sobre isso. Como é ser uma jovem, uma líder, uma ministra de louvor? Esse é um peso para você, ou você vê como uma oportunidade, você vê como um privilégio? Como é para você? Como é a sua visão de ter essas responsabilidades, mesmo sendo jovem? Olha, pra mim é privilégio. Vou falar pra você mesmo como que é. Tem dias que você tá desanimado, sim,
Tem dias que você tem o seu momento de fraqueza, sim, porque às vezes quando a gente está à frente de um trabalho, as pessoas enxergam você como um Deus. E isso não existe. Todas as dificuldades que um jovem enfrenta, eu também enfrento. Então, assim, é difícil, tem dias que a nossa alma não quer ir, tem dias que a gente não quer fazer, tem dias que é difícil mesmo, que você caiu muitas vezes, mas o cair é do homem, o levantar é de Deus, e eu vejo como um privilégio. Eu disse no começo da entrevista que eu nunca imaginei ministrar louvor, e eu lembro como a primeira vez, quando eu ministrei o louvor, eu tinha passado por uma afronta, assim, digamos, e o Rafa, com muita sabedoria de Deus, falou assim: olha, se isso for verdade, isso que disseram de você, Deus, ele vai te levantar. Se isso for verdade, Deus vai te tratar. Porque alguma pessoa tinha falado algo muito feio da minha parte, e eu era praticamente assim, nova, né? E aí, e se isso for verdade, Deus vai te tratar. Mas se não for, Deus vai te levantar. E eu amei, eu sosseguei meu coração, fiquei muito triste na época, mas a primeira vez que eu ministrei, eu lembro como hoje foi aquele louvor lá. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. E eu cantei esse louvor e a pastora ia dirigir o culto depois, e ela começou a chorar muito no meio do culto, e ela não conseguiu, foi o pastor Emerson depois que dirigiu, porque realmente tinha cumprido a palavra do Senhor, que se fosse verdade, Deus ia me tratar, mas se não fosse verdade aquela calúnia que tinham falado, Deus iria me levantar. Deus me levantou, e é um privilégio do Senhor fazer tudo na obra de Deus. Por mais que a gente jovem passa por aflições, por mais que a gente jovens passa por tantas coisas, tantos pratos na nossa frente pra gente renunciar, mas vale a pena passar finais de semana na presença de Deus, deixar de ir pra festas, deixar de ir pra aniversários de família, pra estar em ensaios, porque por detrás de um tecladista, por detrás de uma ministra de louvor, existem dias de ensaio, existem dias de tirar a música em casa. Quem é musicista sabe disso, quem é músico. Então, assim, vale muito a pena você se dedicar à obra do Senhor, fazer as coisas por detrás, fazer, às vezes, coisas que ninguém vê. Vale muito a pena você fazer parte de uma obra social. É um privilégio enorme. Por mais que você passe por lutas, isso todo mundo enfrenta, mas você viver com Jesus é a melhor coisa que existe nesse mundo. Você renunciar aos seus prazeres. É difícil porque fora da igreja a gente tem uma vida, tem faculdade, tem casa, tem vó, mas assim, vale muito a pena. Eu vejo como um privilégio de Deus. Tudo que Deus faz é perfeito. E eu tenho, pra finalizar, tô falando muito, né? Perfeito. E a palavra do Senhor fala que Jesus, ele se entregou naquela cruz. E eu olho assim, Jesus, ele se entregou por inteiro naquela cruz. Ele não entregou só o dedo, ele não se entregou só um braço. Ele se entregou por inteiro. Ele entregou o corpo, ele entregou a alma, ele passou por aflições, passou por lutas por causa de nós. E nós devemos levar essa vida de nos entregar por inteiro, de ser crucificado com Cristo e já não viver mais por nós, mas viver por Deus. Então é muito legal quando você deixa o Senhor Jesus guiar os seus caminhos e você passar às vezes noites sem dormir, tirando música e ter que acordar o outro dia cedo para ir para a faculdade. Vale a pena você fazer tudo isso porque Jesus, ele se entregou com toda a força dele lá naquela cruz. Ele entregou tudo que ele tinha, e nós como jovens, a palavra do Senhor diz que nós somos fortes e nós devemos entregar a nossa força para Jesus, nós devemos entregar por inteiro também para Jesus. Então é isso que eu tenho pra mim. Bom, mês que vem é nosso aniversário, nossa comemoração de 13 anos. Inclusive, eu quero deixar o convite para vocês. Você que puder vir aqui no mês que vem, do dia 1º ao dia 8, na IBM. Teremos aqui a nossa comemoração do nosso aniversário, na rua Ivan Evans, número 72. A gente pegou a de São Paulo. E eu queria te perguntar, Thalita, como estão as suas expectativas para o nosso aniversário? Você acompanhou aqui já há muitos anos de IBM, viu o nosso crescimento. Como está aí o coraçãozinho pro nosso aniversário no mês que vem? Então, eu tava até comentando com o Iago ontem pelo WhatsApp que eu tô com uma expectativa, assim, muito gostosa mesmo.
porque eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. Tá bem corrido, dias de ensaios e tudo, mas vai ser maravilhoso. Vai ser noites sobrenaturais aqui na presença do Senhor. Eu ministrei na quarta-feira e Deus colocou algo no meu coração de orar, interceder já para os dias de congresso, porque eu creio que tudo que for acontecer vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Então eu tô com uma expectativa muito boa, porque eu creio que Deus vai começar um novo tempo. Esse ano a igreja brasileira do Senhor está debaixo de uma promessa, e eu creio que a IBM, por ser uma igreja que faz as missões, faz obra social, vai estar no Ceará a partir do mês que vem, né? Isso. A partir do mês que vem já está lá no Ceará. Então eu creio que Deus, ele se agrada muito dessas coisas, porque não existem artistas, não é nada disso. A gente tá aqui para honrar e glorificar o nome do Senhor Jesus, e como o Felipe disse, você é o nosso convidado e minha expectativa tá muito grande. Para você, o que significa os 13 anos de IBM? Você vê como a fidelidade de Deus, como a perseverança dos nossos pastores? Para você que viu o nosso crescimento, você acompanhou outra igreja, viu aqui, para você esse ano é um ano de missão para a IBM, vivemos um ano de missão, é ação, é o nosso tema para esse ano. Para você, o que significa os 13 anos de IBM? Pra mim, os 13 anos de IBM, eu tenho uma palavra comigo que é gratidão. Porque nesse lugar que eu cheguei aqui, uma menina, eu não sabia nem o que era um jejum, pra você ter ideia. E eu aprendi muito espiritualmente, eu cresci muito ministerialmente, eu me desenvolvi. E eu tenho muita gratidão por esse lugar, porque foi através da IBM que abriu todas as portas da minha vida, todas as partes, em todas as áreas que eu digo, em todas as áreas mesmo. A minha área sentimental foi através da IBM, a minha área profissional foi através da IBM, porque hoje eu tenho um emprego, porque uma pessoa aqui da igreja lembrou que eu fazia uma faculdade de fisioterapia e a irmã dela tem uma clínica, que é a Suduran. E foi através aqui da IBM que hoje eu tenho um emprego, estou fazendo estágio, estou aprendendo muito nesse estágio. Então, assim, a palavra que eu tenho nesses 13 anos, e muito particular mesmo, é gratidão a Deus por esse lugar, pela pastora Meire ter confiado em mim, ter olhado para mim, mesmo uma menina, mesmo uma criança, e ter deixado eu à frente de crianças. E é um privilégio enorme, para mim é uma gratidão fazer parte desses 13 anos de igreja. Bom, pessoal, é isso. Eu quero agradecer a você que viu essa live. Quero pedir que você compartilhe ela no Facebook aí, para que as pessoas possam assistir depois. Entra na nossa página aqui no Facebook, IBM Restaurando Famílias, e curte ela. Nós temos 2.000 pessoas curtidas, faça parte dessa família. No YouTube também, IBM Restaurando Famílias, lá você encontra nossas pregações aqui aos domingos. E também entre no nosso site, acesse lá, www.ibmrestaurandofamilias.com.br. Segunda-feira estamos de volta para mais uma IBM Queen. Segunda-feira será com o missionário Alexandre. Quero agradecer a sua presença, Thalita. Muito obrigado por ter vindo aqui. Foi uma grande entrevista. Muito obrigado pela sua presença. Volte na segunda-feira. E você que é ADL, você que é jovem, vem aqui hoje na nossa igreja. Às 7h30 teremos nosso culto de jovem de ADL. Venha adorar o Senhor junto conosco, tá bom? Muito obrigado. Bom final de tarde, bom final de noite para vocês. E até segunda-feira. Tchau, queridos. Deus abençoe. Tchau, gente.